Olá a todos, Alex da Zatec falando e vamos dar continuidade aqui. Bom, como eu disse, eu vou abrir meu painel de controle aqui para mostrar a vocês o que eu tenho instalado. Aqui, ó, o conector NET 8.0.16 e o meu Visual Studio para MySQL for Visual Studio 1.2.9. Bom, como eu falei para vocês, quando eu instalei essas duas versões deu tudo certo. Instalei outra versão, não deu certo. Beleza? Se vocês testarem e der certo, beleza. Mas como eu disse a vocês, vou passar o link aqui para vocês baixarem essas duas versões. Olha a data que eu instalei, 26/2, eu estou mês 11. Então, eu sempre estou usando isso aqui, não dá problema nenhum. Para que servem esses conectores? Apenas para ligar o seu banco de dados ao seu C Sharp, tá? Seu Visual Studio, para que você possa poder configurar, usar as linguagens MySQL aqui no seu Visual Studio, beleza? Simplesmente, mas quando eu gerar o instalador, vou ter que instalar aqueles conectores no cliente? Não, aqui é para que a gente possa ter acesso aos comandos do MySQL. Se eu fosse usar o banco de dados SQL, sem problema nenhum, tá? Outros vídeos farei aqui com o banco de dados SQL. Nós estamos usando o banco de dados chamado MySQL, que é o nosso XAMPP. Por que usamos o XAMPP? Porque ele fez com que o nosso computador se tornasse um servidor de banco de dados. Ou seja, ele tem três coisas. Ele faz o nosso computador virar um servidor para a gente poder trabalhar e testar. Faz com que a gente tenha o banco de dados MySQL, beleza? E faz com que a gente tenha esse painel para a gente poder trabalhar, o PHP para a gente poder trabalhar criando nossas tabelas, como vimos antes. Então é bem legal usar o MySQL, tá? Usando o XAMPP, tá bom? Ok? Então vamos lá. Lembrando que na playlist lá, eu tenho aqui, ó, explicando, tá até rodando aqui, vou dar uma pausa, tá rodando aqui, explicando exatamente como fazer tudo isso passo a passo, até instalar os conectores, sem problema nenhum, tá bom? Ok, uma vez dito isso, vamos continuar. O que a gente faz agora para a gente poder usar o MySQL? Uma vez que eu já instalei os dois conectores. Primeiro eu vou pedir para vocês dar um like nesse vídeo, até deixar qualquer comentário, o que vocês estão achando. Tá? Vocês viram outro vídeo ou tá conseguindo aprender com esse vídeo? Vocês estão achando legal? Tá bem explicado? Dá um like aí, um dislike, escreve qualquer coisa para eu saber como é que tá nosso andamento da nossa aula, beleza? E lembrando, no decorrer dessa playlist, pode deixar comentário e pedindo implementação para o sistema, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar uma classe aqui para a gente poder se conectar. Observe que quando eu cliquei em fonte de dados, nesse clique nós não temos nenhuma fonte de dados criada aqui, tá vendo? Adicionar nova fonte de dados, ou aqui embaixo, tanto faz. Observe que eu criei aqui, ó, banco de dados, avançar. Observe que alguns nem poderiam ter aparecido isso aqui. Por quê? Porque projetos anteriores, eu criei minha conexão. Olha só, qual a conexão de dados o aplicativo deve usar para estabelecer a conexão com o banco de dados? Olha só, estabelecer a conexão, ou seja, ligar o meu Visual Studio, minha linguagem aqui, meu projeto, com isso aqui, ó, tá? Então o que é que ele pergunta? Eu já tenho duas prontas, eu tenho do hotel e de vendas. Seu pode não aparecer, mas eu já tenho duas, porque eu já fiz toda a ligação. Mas tá, o seu pode estar aparecendo assim, ó, nova ligação, alterar, só esse MySQL. Depois que você instalar o conector, ó lá, vai aparecer isso, beleza? Você pode dar um OK. Mas não é aqui ainda que eu quero fazer, eu só fiz isso aqui para mostrar, tá bom? E você pode, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, no nosso projeto, não é na solução, é no projeto, ó. Eu posso ter vários projetos aqui dentro, eu tenho esse projeto PDV. Eu vou criar mais uma classe aqui, né? Eu não preciso criar form, que eu não quero visual. E aí sim vem a importância de criar uma classe. Então eu vou adicionar uma classe diretamente aqui, ó, adicionar classe. Vou chamar ela de conexão, tá? E dentro dessa classe, vocês acompanham aí, depois olha o vídeo de novo e depois pratica. Nessa classe eu vou chamar ela de conexão. Podia dar qualquer nome, mas eu vou chamar de conexão, beleza? E vou dar um enter. Quando eu der um enter, ele vai criar uma classe para mim. Observe, acabou de criar. Que classe seria? O que eu acabei de criar aqui? Se vocês olharem aqui em soluções, eu tenho uma classe que já que é padrão quando eu abro um projeto do começo, vocês vão ver que vocês já viram isso aqui, uma classe chamada program.cs. E eu acabei de criar uma chamada conexão CS. Se eu abrir program CS, ainda não vamos aprofundar nisso aqui, você vê que ele tem toda a estrutura. Então eu vou fechar program, só foi para você ver. E vamos trabalhar aqui na nossa classe chamada conexão. Observe que aqui agora eu tenho uma classe
que automaticamente aqui ao criar uma classe me trouxe alguns recursos aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui do projeto do anterior, né, do hoteleiro, por exemplo. Chega aqui, ó, no PDF que eu tenho aqui, ó, no arquivo, você observa que é basicamente isso. Só que eu comecei a fazer o que, ó? Para a gente conectar, ó, vou pegar aqui, ó, vou selecionar essa linha, vou copiar e vamos fazer para baixo aqui, com muita calma. Vamos explicar por parte. O que é que eu tenho que fazer? Dentro da classe conexão, aqui dentro dessa classe conexão, vou dar um enter aqui, eu vou fazer aqui, criar uma string, ou seja, eu vou criar um endereço do meu banco de dados. Quem é meu banco de dados? Isso aqui. Aqui é o ZAMP. Se você olhar, eu vou até apagar isso aqui agora, deixa eu ver se eu consigo deletar isso aqui. Selecionar tudo, deixa eu ver se eu consigo e deletar. Beleza, consegui. Então o que acontece? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma ligação do meu Visual Studio, vou chamar de VS, que aqui está o meu comando C#, né? Com isso aqui, ó, com aquela página aqui, ó, com essa página aqui, que é o meu MySQL, beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui dentro uma string, um comando que vai, ó, ligar com esse danado aqui, ó. Mas ele só vai aceitar essa ligação se eu tiver aqueles dois conectores instalados que eu passei nas aulas anteriores, beleza? Eu posso editar os comandos? Posso. Se eu não tiver isso aqui instalado, nada feito. Então, por isso que a importância de instalar aqueles dois conectores. Conectores é esse, aulas anteriores, tá bom? Aproveita e dá um like aí para fortalecer o vídeo, beleza? Ok, uma vez dito isso, eu só consigo ligar o meu projeto, que é esse projeto aqui, ó, ao meu MySQL, que é isso aqui, ó, através daqueles conectores. Então tem essa ponte. É a única coisa externa que a gente vai usar nesse projeto. Porque infelizmente o Visual Studio não conversa bem com o MySQL. Não conversa bem, mas não é que não conversa bem, é que ele não tem o MySQL dentro do Visual Studio. Só isso, ele não tem dentro, mas ele conversa bem sim, tá bom? Talvez até falei estranho. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Aqui, ó, para não delongar muito o vídeo, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até deixar comentado aqui, ó, e vou fazer aqui embaixo. Por que eu trouxe isso? Acredite, eu nem lembro. O que eu faço? Como eu já estudei, já fiz várias vezes, eu vou salvando, olha, eu vou salvando esses comandos e vou comentando, ó, para usar o servidor local. Depois eu vou usar o servidor remoto, não se preocupa não, que é o de baixo aqui, mas não se preocupa não, tá bom? Eu vou explicar como se hospedar todo o seu banco de dados online para se acessar em outro lugar, tá bom? Não se preocupa não. Então eu deixo anotações, eu tenho muitas anotações que quando eu quero fazer qualquer execução, eu vou lá naquele bloquinho lá que eu pesquisei na internet e venho e uso, beleza? Então como é que eu faço isso? Da seguinte maneira, eu crio uma variável chamada connect, eu vou usar o mesmo nome, tá? Vou usar o mesmo nome aqui. Só que para eu criar uma variável, eu sei que antes eu tenho que fazer o que? Eu tenho que definir o tipo dela. Ela vai ser uma string porque ela vai carregar caracteres. Que é isso aqui, ó, entre aspas, ó, tá? Que é quem? Os dados do meu banco. Quem é meu banco? Aqui. Quando eu instalo o ZAMP, eu vou voltar aqui de novo, ó. Quando eu instalo o ZAMP, a instalação é muito simples, tá? Ele cria um usuário chamado root padrão, tá? Esse é o usuário dele. Por que eu não uso, por exemplo, deixa eu ver se meu painel de controle, já fechei. Por que eu não uso o Workbench? Porque o Workbench ele vai criar um usuário sem, vai dar complicação. Mas vamos lá. Eu uso aqui, ó, um usuário. Isso aqui é o usuário, tá? Usuário, deixar assim. Ele cria também a senha, só que a senha é em branco, não tem nada, tá? Então ele cria o meu banco chamado, aí eu não sei se eu consegui escrever, o meu banco chamado localhost. Vai ser bem complicado de escrever isso aqui. Bom, é o que vamos ver aqui, ó. Eu tenho o meu servidor, que o nome dele é localhost, por padrão, o ZAMP, estou falando disso aqui, ó. O meu ZAMP, ele se chama localhost. A minha base de dados não é hotel, é o que eu dei lá, PDV. O meu usuário é root, minha senha em branco. E minha porta, vou até abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o MySQL para a gente ver, tá bom? Então o que acontece? Eu vou criar uma string com qualquer nome que eu queira, mas eu vou chamar ela de connect, beleza?
E essa connect e string, pessoal, vocês já aprenderam no básico do Visual Studio, né? Aqui, ó, tem uma playlist aqui, ó, que mostra, se vocês voltarem lá na playlist lá do iniciante ao profissional, eu mostro exatamente o que é string, o que é variável. Então, essa aula aqui é para quem já fez a aula básica, tá bom? Então, quem não fez, volta lá na playlist, tem lá, curso do profissional, do iniciante ao profissional, tá bom? Então, uma variável chamada connect, do tipo string, porque ela vai vir texto, vai vir isso aqui, e eu vou dizer o seguinte, se ela é string, eu vou colocar as aspas, lembra? Se fosse inteiro, eu colocaria sem aspas. Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro, eu vou colocar minha cadeia de conexão, ou seja, os meus dados. Eu vou até copiar isso aqui, ó, exatamente isso aqui, e vou narrar aqui para vocês. Observe que em cima eu tenho uma palavra reservada chamada public, que é o modificador, que é público. Por que eu tenho que colocar público? Eu já vou colocar aqui. Porque eu vou acessar essa conexão aqui, ó, nos meus formulários. Então observe, ó, para eu usar, eu vou abrir o programa, o programa está aberto aqui? Não, vou abrir de novo, ó. Observe, para eu usar o que tem aqui dentro, se ele não tiver public, eu não consigo acessar nas minhas outras telas. É assim que funciona. Ah, tá, mas eu quero acessar dados que está aqui e eu vou precisar acessar aqui. Vai sim, porque você vai programar chamando a conexão. Então, para chamar a conexão que está em outro formulário, em outra classe, eu preciso aqui, ó, obrigatoriamente, eu preciso dizer que ela é pública. Ou seja, tá, tudo bem, você é público, então você pode ser acessado em qualquer lugar do meu projeto. Ah, mas não tira a segurança? Não, isso aqui é uma coisa interna. Uma vez compilado, ninguém vai ter acesso aos seus comandos, beleza? Então no próximo vídeo vamos dar continuidade à nossa cadeia de conexão.